dia a todos e a todas. Eu primeiro queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui, é um prazer estar com amigos, recebendo esse convite junto com vocês. E a outra coisa que eu queria colocar é que, tendo um espaço que a gente possa ir além do que nós temos falado, né, principalmente para a imprensa vem com algumas pontuações muito marcadas, com suas pautas já realizadas, pré-realizadas, e muitas das vezes são questões muito complexas, né, questões que envolveriam mais tempo e uma maior reflexão sobre elas, mas que nos limitam em virtude dessas necessidades muito prementes, principalmente da imprensa. Então, muitas das vezes, a gente não tem uma oportunidade de esclarecer, como a gente vai tentar esclarecer aqui. 20 minutos, eu estava me programando para 15 minutos, e acho que 20 minutos dá para a gente dar um primeiro pontapé e deixar para depois para os debates, que aí nós ficaríamos numa coisa mais dialética, uma coisa de construção mútua, é mais importante para nós, mesmo para nós que já tivemos algumas experiências, mas a gente sempre está colhendo aqui algumas informações, algumas percepções de outros campos, é muito interessante. Primeiro falar o seguinte: a segurança pública é uma questão que nos aflige a todos, logicamente, mas a gente precisa botar alguns parâmetros, né, para discuti-la, né? Senão a gente não chega a lugar comum, a gente não chega a uma definição, um resultado de um bom debate. Então, eu vou falar sobre os problemas, os desafios, e como esses desafios se dão especificamente no Brasil, no contexto brasileiro, mas sem esquecer dos nossos contatos, né, e das nossas realidades que são singulares aqui em níveis regionais, na nossa região, na América Latina, que é a região, infelizmente, é a região mais violenta do mundo, né? Então, há fatores que nos conectam, né? Eu digo que a América Latina é um sistema de vasos comunicantes. O que está acontecendo em algumas partes, mais cedo ou mais tarde, nós teremos impacto aqui e vice-versa. O que se faz no Brasil, cedo ou tarde, nós verificamos depois, através dos indicadores, alguns impactos em outras partes da região. Então, a gente precisa entender também esses fatores. Os parâmetros que eu gostaria de me referir é o seguinte: hoje nós temos uma visão muito reduzida do que seja segurança pública. Cada um tem sua percepção, mas eu diria reduzida porque, vira e mexe, nós chegamos sempre àquele reducionismo de dizer que segurança pública, e de ouvir isso, segurança pública é problema de polícia, né? Segurança pública é problema do Estado-membro. Segurança pública, sendo problema de polícia, é problema da polícia que está na rua. E segurança pública é problema da polícia militar e, por consequência, se eu não me sinto seguro, se os problemas da segurança pública estão apontados, é porque tem falta de polícia, e falta de polícia militar. E se a gente cair nessa esparrela, a conta não fecha. Não vai ter polícia que dê jeito, cria-se uma frustração muito grande, uma sensação de impotência, um descrédito diante de todo um aparato de justiça criminal, que deveria ser observado e não é. E com esse descrédito, cada um vai querer fazer ou contribuir de forma equivocada para a sua solução. Aí nós vamos verificar guardas municipais se armando, porque vão se perceber o problema na sua ponta, e não em toda uma situação complexa que está por trás desse problema. E vamos cair nos mesmos lugares comuns, que é aumento de penas e etc., que não deu resultado em lugar nenhum do mundo, e nem aqui se comprovou empiricamente soluções, né? Então, para falar sobre segurança pública, né, a gente precisa entender o seguinte: o que é, e a gente acaba jogando a responsabilidade sempre para o Estado e não verifica que isso é um problema da sociedade. Esses números absurdos, 60 mil mortes matadas, ou seja, homicídios intencionais no Brasil, nos põe num nefasto patamar de primeiro país no mundo, país que mais mata em números absolutos no mundo. E com relação às taxas, nós estamos entre os primeiros. Estamos em 10, não passamos do 20º, então nós somos um país violento. Nossa sociedade é uma sociedade violenta. A polícia é violenta, mas a sociedade é violenta.
os nossos mecanismos de solução de conflitos estão muito atrelados à nossa forma violenta de lidar, de nos portarmos em nossas relações cotidianas. Então, nós somos violentos no trânsito, os números estão aí para mostrar, nós somos violentos quando torcemos, nós somos violentos nas nossas relações, inclusive nas relações nas redes sociais, e por aí vai. E os números que nós verificamos, esses números, eles são nada mais, nada menos que um reflexo de nossa... Agora, isso não quer dizer que seja um problema da sociedade e que o Estado não deva... Aliás, o Estado ele foi formado no modelo que nós o concebemos, no Estado moderno, ele foi criado, essa é uma abstração, logicamente, mas desde os primeiros teóricos o conceberam em razão de uma situação de insegurança. Ele foi criado para resolver problemas de um medo, né, do medo e o medo de morrer na mão de outro homem, o medo dos homens que se reúnem e abrem mão dos seus poderes esperando essa garantia. E quando o Estado, com o seu aparato que é construído, porque o Estado é um ente abstrato, existem burocracias que vão ser construídas para lidar com a questão, e quando a gente verifica através do número que isso não está sendo solucionado, então o aparato estatal faz água. É fato, né? Na mesma América Latina nós temos taxas muito altas de violência, e as taxas de homicídio por 100 mil habitantes que mostra, é um indicador universal de violência, mas temos países com taxas baixíssimas, como é o caso da Argentina, do Uruguai, né? Temos países altamente violentos, como o México, como a Venezuela, como a Colômbia, como o Brasil, mas temos por outro lado, então, os fatores eles são muito semelhantes, mas as soluções, as formas de lidar com a questão, elas têm sido diferentes, e os resultados, por consequência, também têm sido diferentes. Então, essa forma de se reduzir segurança pública à polícia é uma questão nossa, muito singular do Brasil, né? Outros países já estão à frente disso, né? Então, há um conceito hoje na América Latina que foi desenvolvido por um organismo internacional, que foi o PNUD, o conceito de segurança cidadã, que envolve muito mais do que a redução simples das taxas de criminalidade, de violência, né? Então, nós temos taxas elevadíssimas, mas temos fatores também de outras naturezas, de outras ordens, que impactam em relação a isso. Entendendo que a polícia, ela não compõe sozinha esse aparato, existem outros atores que compõem esse aparato, nós vamos nos referir a sistema de justiça criminal. E é o que esses países na América Latina têm se referido, a reformas no sistema de justiça criminal como um todo. Hoje nós não temos um sistema de justiça criminal, eu estou dizendo aí, incluindo o judiciário, o Ministério Público, as polícias, o sistema prisional, né? Nós não temos um sistema porque não tem uma lógica, não tem uma coerência, a autonomização de cada ator. Então você não tem resultados eficientes por causa de toda essa dispersão. Não há uma sinergia desse sistema. Então é uma das fases. Um dos fatores que tem se revelado muito impactantes nesses resultados ruins são as debilidades do sistema de segurança pública e não debilidade de polícia somente. É claro que as polícias têm que ser reformadas, mas nós, por uma razão ou por outra histórica, né, nós recebemos essa herança de toda... Nós não podemos esquecer que nós passamos por um processo histórico muito semelhante da Guerra Fria. As polícias e os aparatos de justiça criminal, eles ainda têm um traço autoritário, né, eles não estão conectados em relação, por exemplo, a outros países que se consolidaram democraticamente muito mais rápido que nós e resolveram esses problemas muito mais cedo que nós. Diferentemente disso, eles já passaram por processo de modernização desses aparatos. Nós hoje, na América Latina, estamos vendo muitos países se lançando nas reformas desses aparatos, desses organismos, do sistema prisional, dos processos criminais, tudo isso que atrapalha os resultados desse sistema de justiça criminal. E, inclusive, da polícia, né? É um processo de modernização. Eu diria, então, que nós temos pelo menos quatro fatores que nos colocam juntos, né, nessa problemática, nesse caldeirão de violência. Primeiro, nós não podemos esquecer
da Guerra Fria, dos resultados do autoritarismo que até hoje ainda impactam nas polícias e nos sistemas de justiça criminal. Né? Nós não podemos esquecer do tráfico de drogas, como ele impacta na região. Nós estamos na região onde nós temos os maiores produtores de cocaína do mundo, né? Peru, Colômbia e Bolívia. Nós temos um problema das rotas desses narcotráficos e nós estamos no meio do caminho entre os maiores produtores, entre os maiores consumidores e os maiores produtores. E a forma como essas rotas têm gerado nichos de violência, têm explodido, eles acabam mostrando outros fatores, que é de vulnerabilidade social. Onde há essa mistura nas cidades, nas regiões, onde há mistura de debilidade institucional desse sistema, onde esse sistema não foi racionalizado, não foi reformado, não foi pactuado junto com os interesses da sociedade e de um conceito mais amplo de segurança pública, que não somente a redução da criminalidade, houve avanços, mas quando se junta baixa institucionalidade desse sistema com vulnerabilidade, espaço de vulnerabilidade social, nós verificamos os aumentos das taxas de violência. Né? E esse narcotráfico, não diria nem o grande narcotráfico, o tráfico internacional, estou dizendo o micro narcotráfico tem trazido verdadeiros problemas para cidades e países do Caribe, da América Latina. Né? São cidades que se parecem muito com as nossas cidades, nossas favelas. São espaços de alta vulnerabilidade social e baixa competência, baixa institucionalidade dos aparelhos de justiça criminal. Então, o Brasil reúne tudo isso, tudo de pior que possamos imaginar. Nós temos um país de extremos, nós temos uma parcela muito rica, uma economia pujante, mas temos ainda problemas de pobreza absurdos, problema de desigualdade. O Rio de Janeiro, por várias razões históricas, a gente não precisa nem ficar aqui remontando isso, mas reúne essas contradições no âmago da sua cidade. Isso vai nos mostrar todas as nossas contradições de desigualdade, pobreza e tudo mais. Juntando tudo isso, né, eu até brinco com os amigos uruguais, né, de onde nasceu, um dos maiores escritores da América, que foi Eduardo Galeano, que escreveu As Vias Abertas da América Latina. Eu falei, se a gente não encarar esse fato, se Galeano tivesse até hoje vivo entre a gente, talvez escrevesse As Narinas Abertas da Europa, né, para mostrar o quanto esse impacto do narcotráfico é cruel com os aparelhos frágeis de segurança pública, quanto eles estão impactando nisso. E não olhar para isso, e olhar com um olhar somente romântico, idealizador, a gente não vai, ou então, somente com políticas de mão dura e dizer que o problema só é o problema da polícia, a polícia vai resolver quando exterminar o narcotráfico, só vai trazer mais problemas para a polícia, vai sobrecarregar uma instituição que por si só já era para estar sendo reformada no Brasil e não está. Nosso sistema é muito mal desenhado. Bom, a segurança pública do Brasil, ela se resume ao artigo 144, que é frágil. Ele é ainda uma herança da ditadura. Ele foi desenhado para um controle, um conceito de segurança nacional. Nós o adaptamos e, infelizmente, não houve uma reflexão, né, sobre isso, toda uma construção cidadã com responsabilidade, transparência, todos os parâmetros de uma nova democracia moderna, sem que o aparato de segurança pública pudesse ser modificado. Para a Polícia Militar, que é o principal órgão, pelo menos que na representação das pessoas é o órgão que é mais responsável pela segurança pública, no nosso imaginário coletivo, a Polícia Pública ela só mudou uma questão retórica. Ela passou de responsável pela manutenção da ordem pública, e o conceito de ordem pública está muito ligado com a noção de segurança nacional, era um controle político, né, nacional, só mudou a missão para preservação da ordem pública e policiamento ostensivo. Ganhou o monopólio do policiamento ostensivo, né, com um desenho muito mal feito, que divide de uma forma irracional, pouquíssimos países vão apresentar o mesmo desenho, né, entre uma polícia que faz investigação, que está dentro de um cartório, que está mais querendo se aproximar, que a Polícia Civil se aproximar do mundo jurídico do que da gestão de segurança pública em si, e uma polícia militar que não pode fazer investigação de crimes comuns
e tem que dar o seu jeitinho e estar na rua, e que é onde toda a bibliografia policial do mundo vai dizer que onde você colhe as informações é na interação, nas relações cotidianas. Cada vez mais nós vemos as polícias judiciais no Brasil querendo se aproximar do mundo jurídico e não das ruas para fazer as investigações. O desenho já nos informa isso. O desenho é ruim. O desenho foi feito para não funcionar. Eu passei 32 anos na ativa da polícia, junto com os meus amigos, pensando que isso era um problema de razonabilidade, de incoerência, de falta de ineficiência, mas eu chego à conclusão que, na verdade, essas disfunções do sistema, elas são as disfunções funcionais. Elas atendem a uma agenda oculta. Você ter um sistema prisional onde a maioria das pessoas que são presas não estão lá porque cometeram homicídio, que deveriam ser, que é o principal problema nosso, que eu já falei, abri aqui a nossa fala, dizendo dos homicídios. Se o maior problema são os homicídios, só 11% são homicidas que estão lá. A maior parte é roubos, por pequeno roubo, e a grande maioria é por tráfico de drogas. E não um grande tráfico, porque o sistema não funciona para captar, para prender, para desarticular as grandes quadrilhas que passam aí. O mercado de tráfico é vigoroso e o nosso sistema é débil para detectar. Então, nós ficamos prendendo, no esforço hercúleo, prendendo pessoas por pequenas quantidades, as maiores operações fazem um impacto maior, mas no seu dia a dia, o grande esforço das polícias, e eu falo da minha polícia, eu já tenho dados aqui para mostrar especificamente, da minha polícia, quase 80%, 90% é para prender narcotraficantes, que são classificados assim, mas por pequenas quantidades, que em alguns países nem criminalizados são, porque já houve uma reforma na legislação. Então, isso tudo exige muito de algumas instituições de uma forma irrazoável, e os resultados não são resultados interessantes para a segurança pública, mas atendem uma agenda oculta, né, que interessa uma criminalização de uma parte de um setor da sociedade. E o setor mais pobre é que está bem representado nessa população carcerária, infelizmente, quando nós deveríamos ter como um problema da sociedade, não somente do Estado, o problema dos homicídios. E nós não temos essa representatividade. Então, tudo está dando errado. Vamos supor, por exemplo, que a polícia seja a melhor do mundo. Então, ela vai prender mais, porque diante de tantos problemas, e aí vai botar mais gente dentro do sistema. Mas a legislação não funcionou, os processos são os mesmos, ruins, não foram reformados, os criminosos e os mais abastados vão conseguir sair, e a gente vai continuar com o mesmo tipo de população carcerária, com todos os problemas que nós conhecemos, uma bomba relógio. Cada dia é mais problemas dentro do sistema carcerário. Então, se nós não tivermos um olhar sistêmico, a gente não vai andar, a gente vai continuar repetindo: eu quero mais polícia na minha rua. Vai sobrecarregar uma instituição que entra numa cilada, se fragiliza cada dia, se expõe, se esgarça, se esgoela, morre muito, mata muito, uma das polícias mais violentas do mundo, a polícia brasileira, e não consegue resolver porque o sistema não funciona. Eu não estou dizendo não entrei nem no campo da segurança de uma forma ampla, não entrei nem no campo dos fatores de vulnerabilidade social, que não é a minha praia. Minha praia é a questão do sistema de justiça criminal, segurança pública, nesse sistema mais estrito. Então, não é... O ex-secretário Beltrame falava, a questão do social, não é ainda do social. Estou falando que é de um sistema ruim de segurança pública no Brasil, uma falta de percepção, uma falta de qualificação dos debates, que também me coloco, né, como acadêmico também, uma responsabilidade na academia, que produz baixíssima reflexão em relação a esses problemas. Né? Nós temos aí, por décadas, os mesmos nomes das mesmas pessoas que discutem segurança pública no Brasil. E as discussões são muito superficiais. Né? Temos que entender que nós estamos num momento também, que é um momento que é singular, alguns vão dizer que é uma pós-modernidade, que é uma sociedade muito fragmentada, movida por autoconsumo, movida por uma comunicação muito rápida, que não se preocupa com a verdade, né? A questão da pós-verdade, mas é fragmentada e ela é monocromática, ela é branco ou preto. Ela não tem cinzas, não tem nenhuma nuance
Então, as discussões são muito polemizadas, as soluções são de um populismo assustador. E eu não vejo, com sinceridade, muitos cenários positivos. Eu vou avançar, que falta agora 1 minuto, nesse minuto final, eu vou mostrar alguns problemas da crise do Rio de Janeiro e deixar para os meus amigos concluírem. Bom, o que passa com o Rio de Janeiro? O Rio de Janeiro teve excelentes situações interessantes. Primeiro, a questão da pacificação. Criou-se toda uma perspectiva e criou-se também frustração logo depois. Não diria que os números do Rio de Janeiro hoje são os piores. Nós tivemos números piores, quando se lançou mão da guerra pura, né? Então, no Brasil, nós tivemos algumas características. Há 2 décadas atrás, há 1 década e meia, nós tínhamos as capitais do Sudeste e do Sul como as capitais com maiores números de violência, por causa dos registros de homicídio, né? Rio de Janeiro, São Paulo. Mas, na última década, isso reverteu. As cidades as capitais do Nordeste que tiveram aumentos absurdos. Nós hoje temos alguns especialistas chegaram a falar de nordestização da violência, outros chegaram a falar da interiorização da violência. O certo é que as capitais do Sudeste se empenharam em políticas públicas mais eficientes. Agora, o grande problema, por que essas políticas públicas fizeram água? Fizeram água, já passei no meu tempo, eu vou terminar, fizeram água por algumas questões. Uma falta de conceito incrível. A situação do Rio de Janeiro foi principalmente catastrófica em virtude de uma insistência no mesmo lugar comum. Insistir com a questão da polícia, a UPP, que apontou sinais interessantíssimos, eu queria mostrar aqui, olha, a curva de letalidade do Rio de Janeiro, né? Em 2012, com as UPPs, nós tínhamos foi o melhor da série histórica. A letalidade violenta envolve taxa de homicídio, mas também a letalidade da polícia e todos os homicídios no geral. Então, nós tivemos, em 2012, os melhores números, e todos os especialistas apontaram o SIM, Sistema de Metas e Acompanhamento, Gestão da Segurança Pública, e apontaram também a questão das UPPs, da pacificação. Alguma coisa estávamos apontando ali. Havia uma necessidade de reforma das instituições, né? Claro que a reforma todo o sistema é constitucional, uma questão nacional, não seria possível, mas nem as reformas das instituições foram feitas. Mesmo que se nós apontássemos alguns caminhos, isso não foi feito. E se insistiu com o protagonismo exagerado de uma instituição só, da Polícia Militar. E caímos na mesma esparrela. Nós tivemos oportunidade para isso, foram mais de 10 anos de gestão, né? O único secretário, nunca na história do país, nós tivemos um secretário tão longevo como foi o caso do ex-secretário Beltrame. E, infelizmente, nós não tivemos os projetos de reformulação. A visão era muito senso comum ainda. A visão era colocar mais polícia, todos os investimentos, a maior parte dos investimentos foram feitos na contratação, foram feitos para comprar mais polícia e colocar e atender esses anseios de senso comum, e não os anseios técnicos foram respeitados. Diria assim, para terminar, o grande problema, nós tivemos um momento de euforia com muito recurso, uma fartura, e hoje nós estamos vivendo um momento da escassez. Problema, que no momento da fartura se aprendeu a trabalhar com fartura, investindo mal na quantidade, não na qualidade. Hoje nós estamos num momento de escassez, né? E temos uma paralisia, uma inépcia da segurança pública no Rio de Janeiro. Eu diria o seguinte: a crise econômica, sim, a crise econômica, mas isso não pode ser razão para uma paralisia como nós estamos verificando. A mensagem é muito ruim, é pior, porque nós estamos falando de insegurança. Você gera muito mais insegurança quando você fala da sua incapacidade em virtude dos recursos. Esses problemas que estão hoje explodindo são problemas que foram desenhados há 10 anos atrás, já estavam postos e não foram observados, por falta de técnica, de conceito, e se insistiu em sensos comuns. E hoje nós estamos pagando uma fatura. Mas isso dá para ser solucionado? Dá, se você atacar com algumas coerências. Os dois vão falar, o Pinheiro e o Ilbis. Eu só queria apontar aqui, para deixar a bola para eles, o número em 2015. Em 2015 nós voltamos, apontamos alguns problemas que seriam possíveis de soluções rápidas. E os resultados foram esses. Com todos os problemas, todas as pautas, com toda a necessidade de reforma das instituições, nós mostramos o que a Polícia Militar poderia fazer e, se fosse investida, ela tivesse o investimento correto nas suas estruturas, nas suas reformulações. Não vai resolver todo o sistema, mas teríamos uma polícia melhor para policiais e para a população. Uma polícia boa, uma reforma policial boa,
é uma polícia que seja boa para a sociedade, que estejamos fechados com os valores democráticos republicanos, que são princípios que não podemos nos escapar, e princípios da eficiência. Nós temos uma democracia moderna, a modernidade está vinculada intrinsecamente com racionalidade e efetividade. Nós precisamos ser eficientes. Nós não somos nem uma coisa nem outra. Nós não estamos nem vinculados com os valores mais republicanos e nós não somos nem tampouco eficientes a ponto de nós termos uma polícia boa, tanto para o policial quanto para a sociedade. Bom dia a todos e todas. Eu queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço e passar este dia conversando com vocês. Quando o Pinheiro me convidou, eu devo confessar que ele me seduziu com a forma como ele me apresentou esse evento. Porque quando eu procurei saber do que se tratava, né, ele me disse assim: olha, você vai passar um dia conversando com gente inteligente. Então eu acho que a gente está precisando conversar com gente inteligente, porque tem um irracionalismo galopante no mundo atual. Está deixando a temperatura, eu diria a atmosfera, quase que irrespirável, né? Então, conversar com gente inteligente é, acima de tudo, além de prazeroso, é saudável para o espírito. E para a democracia também, me parece. Muito desse ódio, né, que a gente está diagnosticando, aí tem muito ódio, não, é o irracionalismo mesmo. O ódio é uma manifestação desse irracionalismo. Os franceses têm um ditado que eu acho maravilhoso. Eles dizem assim: tudo compreender é tudo perdoar. Então, o ódio que tem aí fora é um sintoma desse irracionalismo, né? E eu acho que isso deve ser assim, um objetivo a ser enfrentado, tanto por quem está à esquerda, como eu, quanto para quem está à direita. Nós temos um inimigo comum, que é essa aversão ao debate de ideias. E eu, por isso, estou muito feliz de estar aqui com vocês ao longo desse dia. Eu creio que a gente tem um problema emergencial de saída que se coloca para a gente discutir o tema da segurança pública no Brasil, que é a ausência de uma arquitetura institucional para tratar disso. Nós não temos. E não temos por uma razão. Nós não complementamos a Constituição de 1988. Se nós tivermos a oportunidade de olhar para a Constituição, essa que está aí, que completou 29 anos agora em outubro, é a primeira Constituição da República a ter um capítulo sobre segurança pública. É a primeira. Este capítulo nunca foi regulamentado até hoje. Está lá o parágrafo 7º, que determinava e determina até hoje que o artigo seja complementado para que a gente possa ter arquitetura para poder falar de política pública. Ações que se desdobrem no médio e no longo prazo. Sem arquitetura não tem isso. E há 29 anos que a gente não complementa o artigo 144. Em 29 anos só houve um único projeto de lei, de autoria do deputado Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. O único projeto de lei em 2012. Então a gente hoje está num dilema. Tem gente que propõe, tem algumas propostas de emenda constitucional no Congresso Nacional, propondo a revisão do artigo 144, sem que o artigo 144 tenha sido instituído até hoje. Então acho que aí tem um dever de casa para a gente. Ou a gente faz tábula rasa dele, como temos feito até hoje, e partimos para um modelo novo, decidimos fazer isso, ou a gente institui aquilo que criou no dia 5 de outubro de 1988. O caso é que a gente não está fazendo nem uma coisa nem outra. A gente nem muda, discute um outro modelo e nem institui o que está aí. Com isso, falar de política pública num país do tamanho do nosso, com 15 mil quilômetros de fronteira, isso é uma linha daqui até Moscou, com os problemas históricos que a gente tem, dos quais a gente pode falar depois, com mais devagar, sem arquitetura institucional para cuidar disso, é impossível. Não dá. Não dá. Então, acho que aqui, para começar, a gente tem que decidir o que a gente quer. Ou regulamenta a Constituição, cria uma lei complementar
para dar organicidade a isso, ou a gente cria um modelo novo. Uma outra questão é o olhar da União Federal e do município para a questão da segurança pública. A União Federal acho que não tem nada a ver com isso. Aliás, o nosso atual ministro já disse isso repetidas vezes, assim como o anterior, que hoje está no STF, também dizia isso. Então é preciso que a União Federal entenda o papel dela. Papel de indução, de indutor de política pública, de capacitação, de financiamento. Os municípios, por sua vez, precisam acordar para o papel relevante que essas entidades têm. Não dá para falar de redução de homicídio sem envolver o município, porque as pessoas moram nos municípios. Então, os municípios têm que ter uma agenda para a segurança pública. Então, a gente não tem arquitetura institucional e, além disso, o tema segurança pública fica reduzido aos estados e, no âmbito dos estados, a duas polícias fragmentadas. O modelo de polícia brasileira, o problema do modelo das polícias, principalmente estaduais, é um modelo esquizofrênico. Com esse modelo, a gente não vai a lugar algum. A gente tem uma polícia militar que patrulha e não investiga, e uma polícia civil que investiga e não patrulha. Isto não dá certo. Não dá certo. Além disso, a gente se recusa a formular uma política de drogas decente, para dizer o mínimo. A grande política de drogas que a gente tem no Brasil é o enfrentamento bélico, é a guerra. Agora imaginem o efeito que tem um negócio desse com o modelo de polícia que nós temos. Nós temos na rua, patrulhando a cidade, uma polícia que não investiga, mas que é demandada para essa guerra às drogas. E uma polícia civil que investiga, mas não patrulha. Como é que essa polícia, que está nas ruas fazendo patrulhamento e que é demandada para dar resposta na questão das drogas, como é que essa polícia responde, já que ela não investiga? Como é que ela faz? Essa polícia vai ser levada, sabe como, a trabalhar? Buscando flagrante. E ela vai buscar o flagrante aonde? No condomínio? Onde ela não passa na guarita, sem ter uma determinação judicial? Não. Ela vai procurar esse flagrante na favela. Onde para entrar basta ter coragem. Porque lá ela vai identificar quem trabalha no varejo visualmente. Então essa guerra às drogas, na prática, graças a esse modelo de polícia esquizofrênico e a ausência de um modelo institucional, se transforma em guerra aos pobres. Por isso que a gente tem essas polícias que no ano passado mataram 4.223 pessoas. 4.223 pessoas. Até agosto desse ano, as polícias do Rio de Janeiro mataram mais de 700 pessoas. Isso é uma vergonha para um Estado que se diz democrático. Isso é uma vergonha. E isso está acontecendo, insisto em repetir, porque nós temos uma política equivocada para tratar da questão das drogas. Nós não temos arquitetura institucional para implementar políticas públicas e temos um modelo de polícia que a gente precisa mudar. As polícias brasileiras, elas não constituem parte da solução do problema. Elas constituem parte do problema. Então, se a gente quiser, a gente precisa reformar essas instituições. O Instituto de Segurança Pública fez uma pesquisa, eles tiraram do site. Mas quem quiser, depois eu posso... É de 2000 Entre 2010 e 2015, fizeram uma pesquisa, o nosso instituto aqui. Então, eles relacionaram apreensões de drogas, quantidade de apreensões, com massa de drogas apreendidas. 5% do total de apreensões de drogas corresponderam a 80% da massa de drogas apreendidas. 5% corresponderam a 80%. Olhem só. São as toneladas. Isso descontando as apreensões do Complexo do Alemão em 2010. Essas apreensões normalmente não acontecem no espaço das favelas, acontecem fora. São frutos de investigação criminal, que levam alguns meses. O restante, o grosso das apreensões, correspondem a pequenas quantidades. Em 2016, no Rio de Janeiro, 56% das pessoas presas por tráfico de drogas foram presas com menos de 60 gramas de drogas. Coisa que, se fosse presa na Espanha ou em Portugal, seria
porte de uso, não seria considerado crime. Então, o que eu estou dizendo é que a gente, além de tudo isso, nós estamos direcionando a máquina repressiva de uma maneira pouco eficiente e, eu diria mais, pouco inteligente. O resultado disso tem sido esta carnificina, uma grande quantidade de policiais mortos e, por outro lado, uma grande quantidade de pessoas que são mortas pelas nossas forças policiais. Todos os marcos regulatórios que organizam as polícias militares no Brasil e as polícias civis e a Polícia Civil do Rio de Janeiro são anteriores à Constituição de 1988. O regulamento, o decreto que institui e o que organiza as polícias militares do Brasil é de 69. É de 1969. Então, o que eu estou dizendo, e quando eu falo nas reformas, tem muita gente que imagina uma grande reforma, que eu acho que deveria ser o mais indicado, mas o que eu estou dizendo é que a gente pode fazer reformas significativas aqui, na própria Assembleia Legislativa, que só depende de legislações estaduais. Um novo estatuto para a Polícia Militar, que seja coerente, adequado à Constituição de 1988, um novo Código Disciplinar, modernizar os marcos regulatórios dessas instituições, adaptando esses marcos regulatórios aos princípios e valores da Constituição de 1988, ao Estado Democrático de Direito. A Polícia Militar do Rio de Janeiro ainda tem problema com e-mail. E-mail. Apesar dos bilhões que foram gastos nos últimos 10 anos, e-mail. O pessoal ainda usa Hotmail e Gmail. O que se controla sem TI? O que se controla sem isso? Como é que a gente pode enfrentar esse crime, essa criminalidade, essa violência, sem essa modernização mínima nas instituições? Então, a gente não tem arquitetura institucional, a segurança pública fica sobre os estados e nos estados, sobre os ombros dessas instituições fragmentadas, instituições arcaicas nas suas estruturas e nos seus marcos regulatórios e que obedecem a políticas que são absolutamente divorciadas de uma Constituição que diz que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental, de uma Constituição que diz que um dos objetivos fundamentais era a gente construir uma sociedade livre, justa e solidária. E no dia 5 de outubro de 1988, quando essa Constituição foi promulgada, nós tínhamos 1/3 da quantidade de presos que temos hoje. E 1/3 do número de mortos por 100 mil habitantes que temos hoje. O que eu estou dizendo é que em quase 30 anos de Constituição, a gente triplicou o número de encarcerados. Hoje o Brasil tem a 4ª maior população de presos do planeta. E triplicamos também o número de mortos por 100 mil habitantes. É assim que nós estamos construindo a sociedade livre, justa e solidária. Os números da violência no Brasil, me parece, que colocam em xeque a nossa democracia. Nós não somos um país democrático. No sentido do regime, pode até ser. A gente, afinal de contas, vota a cada 2 anos. Mas no sentido das relações, a democracia como relação social, não somos. E 60 mil brasileiros trucidados por ano, no meu modo de ver, é uma prova disso. 71% são negros. Moradores de favela, de periferia. É disso que nós estamos falando. Entre 15 e 19 anos, a principal causa da morte de um brasileiro é homicídio. Isso significa ausência de democracia, no sentido substancial. Depois a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. Então, o que eu gostaria de colocar inicialmente para provocá-los e depois a gente discutir era isso. Bom, pessoal, bom dia. Mais uma vez queria agradecer ao Marco Túlio e à Carmen pelo convite, e agradecer a vocês por empenharem um sábado, inteiro discutindo aqui com a gente esse assunto. Eu vejo isso como primeiro com uma satisfação grande, porque a gente está podendo conversar com gente inteligente, gente que está
buscando desenvolver trabalhos, conhecer melhor esse assunto. Uma coisa boa e uma coisa não tão boa assim, que a gente está discutindo um assunto que deveria estar em outro patamar de evolução, uma vez que tivemos a oportunidade de que as coisas melhorassem, e melhorassem muito. Esse gráfico que está aqui, analisando um pouco mais detalhadamente, a gente pode verificar o seguinte: nos anos 2011, 12 e o início de 2013, nós tivemos os melhores momentos de uma série histórica de 21 anos. E aí nós tivemos a felicidade de estar no alto comando da polícia, e aí nós ensejamos ações, diretrizes, normatizações que trouxeram esses números para baixo, né? A partir de meados de 2013, nós fomos retirados do alto comando, seguimos nossos caminhos. Inclusive, no meu caso, fui reformado, saí da polícia e tal. Depois, no final de 2014, os índices mostram uma ascensão exponencial, ou seja, as coisas começam a piorar do ponto de vista de indicadores criminais. A polícia, no caso a polícia militar, ela atravessa um momento dificílimo do ponto de vista ético, moral. Nós estávamos diante de uma crise, estávamos vivendo uma crise de desvios materiais, né, nas áreas de fraudes, na área de saúde da polícia. Então nós somos chamados para que a gente pudesse novamente reorganizar as nossas ideias e recolocá-las em ação, buscando a execução dessas ações. Aí em 2015 a gente volta, e aí eu volto na qualidade de comandante-geral, e mais uma vez, já para janeiro de 2015, a gente já começa uma ação de reversão dessa tendência de alta dos indicadores. Isso do ponto de vista criminal, é muito complexo, não é fácil. Não é fácil, e olhando agora já em 2017, a gente tem a possibilidade de ver que nesse período de 2015, nós passamos exatamente um ano no comando, no dia 1º de janeiro de 2015, ao dia 4, um ano e 3 dias, ao dia 4 de janeiro de 2016, os números eles são muito interessantes, numa mudança significativa das tendências de alta e numa aproximação do que tem de melhor da série histórica, que é 2012. Então, as nossas ideias elas são bastante polêmicas. Nós estamos falando aqui na mudança do sistema policial brasileiro. Isso vai ensejar uma mudança no sistema de toda a persecução criminal que vem daí para frente. Isso é polêmico, isso é bastante controverso. Isso agregando outros aspectos da modificação e da reorganização do policiamento no terreno. A gente trouxe esses índices para momentos interessantes, considerando o Rio de Janeiro, considerando o Brasil. Se você comparar com Nova York e Miami, nós estaremos totalmente fora, mas se você compara com o Rio de Janeiro, em 20 anos, você tem algo muito significativo. Então é importante que a gente estude o que foi encetado nesses momentos, as nossas possibilidades, os nossos direcionamentos, para que a gente possa avançar com a melhoria da entrega da atividade, no caso da polícia ostensiva, para o futuro. Eu acabei não marquei aqui meu tempo, deve estar com 4 minutos. Eu queria falar também o seguinte, que eu tive a felicidade de coordenar, enquanto no Comando Geral, coordenar uma equipe multidisciplinar, com gente extremamente inteligente, e com uma diversidade de pensamentos absurdamente grande. Vocês já puderam presenciar aqui com 2 integrantes. O Robson foi meu chefe de Estado-Maior, o Ibs, que fez um processo de transição, o Ibs assume o comando no final de 2014, possibilitando que a gente fizesse todo um trabalho de diagnóstico, e depois o Ibs assume a chefia de gabinete. Sem contar as outras pessoas, nós temos alguns integrantes da minha equipe ali atrás, e são centenas de oficiais, centenas de pessoas altamente inteligentes, gente dedicada ao serviço público, gente com vontade de fazer as coisas acontecerem e fazer mudança. Eu tive um ex-comandante geral nosso, ele me procurou recentemente, encontrei com ele, falei, pô, Pierre, eu não sei como é que você conseguiu juntar aquele monte de cabeça diferente. Eu imagino, eu tentei fazendo quando eu estava no comando, não consegui. Então, aí a resposta é a seguinte: graças a Deus, Deus me deu essa possibilidade de ter a capacidade de montar uma equipe e não atrapalhar a equipe. Esse é talvez seja a minha grande ação
nesse momento de redução de índice. Um outro índice bastante interessante, também, numa série histórica que se inicia lá em 95, em 2015 foi o ano onde morreram menos policiais, tanto em serviço quanto em ação propriamente dita. Isso não é uma questão de sorte, isso vem através de ações sistemáticas, encetadas no dia a dia da polícia. Nós desenvolvemos, ao longo de praticamente uma década, e aí através das diversas organizações policiais que nós trabalhamos, projetos e tal, que no final de 2013 propiciaram a criação de um plano de metas, de um plano estratégico quinquenal para a Polícia Militar, obviamente com suporte de uma consultoria externa. Infelizmente, aí a gente entra num ponto que precisa ser tocado, e eu estou falando aqui para a gente que tem origem na FGV, uma questão ligada à gestão. Você tem um alinhamento estratégico, você tem uma projeção de uma instituição que é responsável pela vida de 16 milhões de pessoas no estado do Rio de Janeiro, uma instituição que tem 50 mil funcionários na ativa, 30 mil na reserva, 350 mil pessoas que flutuam em torno em termos de sistema de saúde. Você tem um alinhamento estratégico, você tem uma missão extremamente difícil, e esse alinhamento estratégico é descartado, ele não é aproveitado quando você tem uma mudança de comando. E a mudança de comando ela é algo sistemático. Não existe um cuidado no tratamento do institucional, e se toma decisões de mudanças de alto nível. Quando você muda um comandante geral, você vai mudar de imediato cerca de 400 pessoas. Você muda, vou mudar, não vou fazer só uma mudança, mas mudei o comandante geral. Ou que entra ou muda 400 pessoas. Muito provavelmente essas pessoas não estarão totalmente alinhadas e devidamente aderentes àquilo que estava propondo num alinhamento estratégico. E aí, numa instituição que em 10 anos teve 9 comandantes gerais, e aí vocês transportam isso para as suas respectivas instituições, a gente não poderia estar muito longe de onde nós estamos. Apesar de pedir para o Robson projetar a capa, nós temos um planejamento estratégico, foi feito para o quinquênio 13-15, foi chancelado pelos órgãos... Não está entrando. Foi chancelado pelos órgãos que têm a competência para isso, a Secretaria de Segurança, o Governo do Estado, e em 2014 nós já observamos um desalinhamento e uma não conexão com o que estava previsto ali. Então, quando o UBS assume no final de 2014, a gente puxa esse planejamento, refaz o planejamento, faz um realinhamento e joga para o triênio 2015, 16 e 17. Aplicamos o alinhamento para o ano 2015. O que acontece? 2015 nós vivemos em função desse direcionamento. Eu estabeleci uma meta para a minha equipe da gente... Não é só a capa, não é só... Eu não vou mostrar o planejamento para vocês, que é só mostrar a capa. Uma vez que ele existe fisicamente, não é uma invenção nossa, ele está publicado, ele é público, ele está normatizado, foi investido recurso nisso, e a gente está há um mês de chegar em 2018, e se você tiver a paciência para ler o alinhamento estratégico, você vai ver que nenhuma ação foi aplicada, foi executada. E aí a gente tem uma questão mais, tudo bem, nós tivemos problemas orçamentários, claro, toda empresa, todos nós, em todo lugar do mundo, seja qual for a sua razão social, vamos dizer assim, você em algum momento você vai passar por algum tipo de sobressalto orçamentário e você precisa realinhar o seu alinhamento estratégico. E você faz isso com base em ações científicas, consultorias, trabalhos de gestão, indicadores, mudanças de indicadores, isso é normal dentro do processo de gestão. Agora, você fazer alterações no alinhamento estratégico sem nenhum embasamento teórico, sem nenhum embasamento científico, sem os princípios básicos de gestão, você concorre para o fracasso da sua instituição. Então, diante desse quadro, diante desse contexto inicial, não há como a gente continuar a pensar em viver num local seguro se não fizermos uma mudança significativa na governança do sistema de segurança pública, que cuida principalmente das polícias no estado do Rio de Janeiro. Há necessidade de alterar esse processo, dando às duas polícias
dentro da legislação, dentro do que nós temos atualmente, dentro do arcabouço jurídico atual, uma autonomia administrativa financeira. O que nós temos hoje é a criação de um outro organismo, uma Secretaria de Segurança, que, na verdade, no limite, é uma outra polícia concorrente com orçamento dessas outras duas instituições. Então, ela deixa de ser, como se pressupõe de uma Secretaria de Estado, um órgão de fomento, um órgão consultivo, um órgão de alinhamento estratégico, que passa a ser um órgão executor. Vou fazer uma pergunta aqui, quando uma pessoa que quiser responder, por favor, levanta o braço. Quando você liga para 190, você está falando com a polícia? Alguém pode me responder? Não. Você está ligando para a Secretaria de Segurança. Então, a alma da polícia, que é o atendimento direto ao público e é o despacho de viaturas, encontra-se na Secretaria de Segurança, no órgão de execução. E é um órgão que se transforma, nesse momento, no órgão de execução. Ao mesmo tempo, você tem uma delegacia que investiga crimes específicos, né, como é que é a delegacia? Não, tem uma delegacia específica na Secretaria de Segurança, que deveria estar na Polícia Civil, a DRACO, Delegacia de Repressão ao Crimes Organizado, na Secretaria de Segurança. Ou seja, você tem ações de execução dentro de um órgão, deveria ser um órgão normativo e um órgão de fomento. E aí é necessário buscar no Brasil boas práticas, e aí na minha opinião, eu vejo Minas Gerais como algo interessante, que merece ser visto, onde o secretário dito de segurança, ele coordena as instituições governamentais mais diretamente envolvidas nesse campo, todas elas com a sua autonomia administrativa e financeira, e coordenam e estão inseridos num comitê onde se discute determinados temas e se vota determinados temas. Então, é uma outra realidade que merece ser vista e não simplesmente reduzir as polícias, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, como departamentos de uma secretaria que tem centenas e centenas de funcionários. Para a gente ter uma ideia, no momento que nós fizemos essa pesquisa em Minas Gerais, a secretaria já mudou de nome, mas chamava-se na época Secretaria de Defesa Social, eles tinham 40 funcionários. 40 funcionários. Em 2015, quando eu fui comandante-geral da Polícia, a Polícia Militar fornecia para a Secretaria de Segurança 800 policiais militares. Só policiais militares, não estou falando aqui de policiais civis e funcionários de outros ramos do governo. 800 policiais militares significa o seguinte: 3 batalhões de polícia. Outra questão fundamental para que a gente possa avançar no que diz respeito a uma mudança da entrega da instituição policial no Brasil, vai passar necessariamente pela mudança do modelo, pelo ajuste, pela mudança do modelo policial que nós temos aqui. Não adianta a gente, quem quer que seja, fugir disso, porque isso nós não chegaremos a um bom tempo se não houver essa mudança. Essa mudança, como eles falaram, necessariamente vai passar por uma alteração da Constituição, do artigo 144. Há necessidade de fazer essa alteração, isso é urgente. Somente 5 países no mundo mantêm o modelo atual, e meus amigos, não são os Estados Unidos, não é o Canadá, não é o Reino Unido, não é a França. São 5 países que não estão no cenário mundial como referência para esse tipo dentre os 5, o Brasil. Que é uma herança colonial brasileira, e a própria colônia, a própria matriz, já fez uma mudança significativa no início dos anos 90, que me parece, após 35 anos trabalhando na polícia, trabalhando nesse ramo, me parece a melhor solução, que é a criação de uma polícia única, uma polícia integrada, única, civil, hierarquizada dentro de instâncias profissionais, porque a polícia é um organismo hierarquizado, uma polícia completa dentro do teu ciclo. E aí, como se vai fazer isso? É uma questão de debates que eu espero que não sejam intermináveis e que na próxima década se tenha uma solução para isso. Bom, no nosso, para encerrar, no nosso plano estratégico, nós tratamos de quatro assuntos fundamentais que, se tivessem sido observados, nós hoje estaríamos dentro de uma realidade, apesar de todos os percalços que o Estado atravessou, e
e também tem a ver com gestão, e também tem a ver com uma liderança. A gente falou sobre policiamento de proximidade, que seria o alinhamento entre o que você tem hoje no processo, que você tinha no processo de pacificação, tinha até 2014, e a possibilidade de evolução disso, alinhando o processo de pacificação com o policiamento, com algo novo, e trazendo para essa questão da aproximação da polícia, a polícia no sentido macro da população, trazendo a Guarda Municipal, trazendo a Polícia Civil e trazendo a própria Polícia Militar. Então, existe esse projeto está escrito. Uma outra ação é o chamado correção proativa, o alinhamento entre investigação, inteligência policial e investigação correcional, necessariamente passando por um alinhamento forte com o Ministério Público. Foi feito, no momento nós tivemos resultados muito interessantes no ano de 2011, 12, 13 e em 2015. E desenvolvimento de pessoas. A polícia ela precisa pensar em desenvolver os seus funcionários, reter esses funcionários e dar a eles a possibilidade de ascensão de carreira. Nós temos, dentro desse alinhamento estratégico, tem um projeto fantástico que foi levado para um chamado Colégio de Comandantes Gerais no ano de 2015, foi aproveitado em alguns estados, que, em suma, no limite da ação, em 15 anos, nós teríamos praticamente toda a instituição policial militar já com nível superior. Então foi criado um processo que dava a pessoa que entrasse na polícia a possibilidade de ascensão, um desenvolvimento intelectual e ascensão até o último posto da carreira. Isso para o policial que é vocacionado, que deseja passar os seus 30 anos de serviço na corporação, é fundamental. Então a gente vai conversar com vocês sobre isso hoje. Estamos abertos às perguntas e acho que agora a gente pode passar, se houver tempo, a gente já pode passar pela primeira bateria de perguntas. Muito obrigado.